Oi, pessoal, eu vou tentar gravar aqui para vocês uma breve explicação, tá? Da revisão sobre potenciação. Então, vocês já sabem isso daqui, a gente só tá relembrando. Então, a gente tem aqui, ó, esse 2, ele é chamado de base, tá? Esse 5 pequenininho aqui em cima é chamado de expoente. E o resultado, depois que a gente calcula, é chamado de potência, tá? Então, esse 2 aqui, a base, eu vou ter que multiplicar ele quantas vezes manda o expoente. Então, nesse caso aqui, eu tenho 2 elevado à quinta potência, então eu vou multiplicar o 2 5 vezes por ele mesmo. Então, vou fazer 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Fazendo a multiplicação, né? 2 vezes 2, 4. Aí, esse 4 multiplico de novo por 2, vai ficar 8. 8 multiplicado por 2, 16. 16 multiplicado por 2, 32, tá? Então, é assim que a gente trabalha com a potenciação. Aqui a gente tem alguns outros exemplos, ó. Aqui eu tenho uma base negativa, né? Então, eu tenho menos 2 ao cubo. Esse menos 2 ao cubo, né? O cubo eu chamo quando é o expoente 3. Então, eu vou fazer menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, ó, 3 vezes, tá? Então, aqui a gente tem regra de sinal, né? Se a gente tá multiplicando, tem regra de sinal. Menos com menos é mais, mais com menos fica menos. Então, a resposta é negativa. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8, tá? Aqui embaixo, ó, também tem uma base negativa e um expoente que é um número par, tá? Então, é menos 2 elevado à quarta potência, que vai ser menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Aqui também tem regra de sinal. Menos com menos é mais com menos é menos, e menos com menos, mais. Então, eu já sei que a resposta vai ser positiva. Aí, eu multiplico. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Coloco a resposta aqui, tá? Aqui eu tenho, ó, um expoente 1. Todo número elevado à primeira potência, a 1, fica ele mesmo. Então, 10 elevado a 1 fica 10, tá? E aqui tem uma observação bem importante, tá? Ó, observe que quando a base é negativa e o expoente é um número ímpar, como é no primeiro caso aqui, ó, base negativa e o expoente é 3. 3 é um número ímpar. Gente, automaticamente resposta negativa, tá? E quando eu tenho uma base negativa, lembrando que base é um número grande, tá? E um expoente que é um número par, como é o caso aqui do 4, 4 é um número par, automaticamente a resposta fica positiva, tá? Então, esse é um macete para você não ter que estar fazendo a regra de sinais cada vez, né? Então, você olhou aqui uma base negativa, expoente ímpar, resposta negativa, base negativa e o expoente é um número par, resposta positiva. Tá? Agora, a gente vai ver também o que acontece quando o expoente é negativo, tá? Então, aqui, ó, expoente negativo. Vamos ver alguns exemplos. Aqui eu tenho 3 elevado ao expoente menos 1. Então, a gente vê que aqui o expoente agora ele é negativo. Toda vez que o expoente for negativo, vai virar uma fração, tá? Eu coloco o 1 sempre em cima e esse 3 aqui, ele vem para baixo com o expoente positivo. 3 elevado à primeira potência, a gente já viu que o expoente 1 fica ele mesmo. Então, vai ficar apenas 3, tá? Então, toda vez que o expoente for negativo, vira fração. Coloco o 1 em cima da fração e trago isso daqui para baixo, tá? E se já for uma fração, né? Então, nesse caso aqui, eu tenho a fração 3 quartos elevado a menos 1. Então, já tá em forma de fração. Então, nesse caso, vai inverter, tá? O 4 vai para cima e o 3 vem para baixo. E o expoente fica positivo.
Bom, 4/3 elevado à primeira potência, a gente sabe que tudo que é elevado à primeira potência fica igual, então é 4/3, tá? Então, aqui, ó, eu tenho 10 elevado a menos 2, tá? Então, vai virar uma fração, ó. Coloco um em cima e isso daqui vem todo para baixo aqui e o expoente não é mais negativo, ele fica positivo. E aí, eu calculo essa parte de baixo. 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que dá 100. Então, fica 1/100, né? Aqui, ó, eu tenho menos 5 elevado a menos 3. Vai virar uma fração. Coloco 1 em cima e o menos 5 vem para baixo. E atenção, quem fica positivo é somente o expoente. O expoente fica positivo, mas a base aqui continua menos 5, tá? E aí, fazendo a conta, menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5 dá menos 125. Expoente zero. Todo número elevado a zero resulta em 1. Vocês vão entender o porquê na próxima semana, quando a gente vê as propriedades da potência, tá? Então, se eu tiver aqui, ó, qualquer número, não importa o número, se ele for elevado a zero, a resposta vai ser 1, tá? Sempre 1. E por fim, aqui o último, o expoente fracionário. Então, assim, não se desesperem, né? Parece difícil, mas não é. Tem aqui, ó, quando eu tenho uma base 10 e um expoente que é 2/3, tá? Então, isso daqui vira uma raiz, tá? Então, você faz o desenho da raiz, o número de baixo aqui da fração, o denominador vira o índice da raiz, você coloca aqui, e esse número de cima vem junto com o 10 aqui, ele vira um expoente, tá? Então, aqui, ó, 5 elevado a menos 3/4. Opa, primeira coisa que eu tenho que observar é que esse expoente, ele é negativo. Então, se ele é negativo, primeira coisa vai virar uma fração. O 1 em cima e esse 5 vem aqui para baixo e o expoente fica positivo. Agora sim, na parte de baixo aqui, eu vou colocar a fração. Mantenho o 1 aqui em cima e aqui, né, vai virar uma raiz em que o índice da raiz é 4 e a potência que o expoente vai ficar 3, tá? Aí, pessoal, tem alguns exercícios aqui para vocês resolverem. Tudo que tem aqui tem nos exemplos, tá? Então, observe os exemplos, faz com bastante calma. Se vocês têm a calculadora, também pode usar a calculadora, tá? Lembrando que para calcular potência na calculadora, a gente usa, né, o chapeuzinho. Então, aqui, ó, se você for pôr na calculadora, você vai colocar 2, aí tem um botãozinho lá, que é um chapeuzinho assim, né? Opa. Não sei por que o meu computador não tá indo, mas é porque eu fiz uma enjambriação aqui, tá o meu celular dentro do penal, em cima do computador, para conseguir gravar para vocês, tá? Não tô conseguindo pôr. Mas tem lá, né, o chapeuzinho, ou às vezes tem aquele X ao quadrado, que é o botãozinho, aperta igual, ele calcula sozinho, a calculadora calcula sozinha daí, tá? Mas, pessoal, espero que vocês aproveitem esse vídeo, que eu tenha conseguido explicar. Eu vou pôr mais um vídeo do YouTube para ajudar vocês, tá? A ter mais uma explicação. E eu vou aguardar os exercícios de vocês, tá bom? Um beijo, tchau, tchau.